Você sabia que a garota do job, na verdade, pode estar salvando as crianças do seu marido, ou do seu futuro marido, ou talvez do seu irmão, ou talvez até mesmo do seu filho que ainda nem nasceu? Essa é a pauta de hoje. Eu me deparei com ela e eu fiquei completamente obcecado por isso. Atualmente, falar das mulheres do job está na moda porque elas estão muito evidenciadas graças à internet e às redes sociais como um todo. E daí tem meio que uma discussão muito grande entre as pessoas que defendem, as pessoas que falam que não tem outra opção para elas e as pessoas que simplesmente estão as condenando. Mas no meio disso tudo, uma mulher que já foi jornalista, que já fez algo desse tipo, colocou uma luz muito grande nesse burburinho todo. E eu quero muito trazer esse vídeo pro canal. Eu nunca pensei que eu teria um tema desse tipo nesse canal, mas eu acho que é muito importante falar porque nem eu tinha a noção que as mulheres do job, muito provavelmente, estavam crianças, principalmente meninas menores de idade, de serem vítimas de crimes cruéis. Então, vamos começar por isso aqui, porque foi a partir desse vídeo que tudo isso começou. Não a discussão, mas de fato essa alusão à luz que trouxe para nós. Essa daqui, né, a Jaqueline Naujorks, ela fala muito sobre o tema, principalmente relacionados a mulheres, e olhem só esse comentário. Se elas não dessem esse serviço, todas as nossas crianças estariam em apuros. Aliás, sabia que os Red Pill conservadores querem virgem? Sabe onde eles vão encontrar? Então, preocupante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E daí ela explicou melhor. Tem um aspecto muito importante sobre o trabalho das meninas do job que você não leva em consideração porque essa realidade não fura a tua bolha. Se elas não fizessem esse serviço, todas as nossas crianças estariam em apuros. Isso é muito real. Você não vai encontrar isso em nenhum documento, mas quem mora em cidade pequena sabe do que eu tô falando. Literalmente, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso em nenhum lugar. No município de menor porte, quando vai se instalar uma fábrica ou algum grande empreendimento em que é preciso se importar trabalhadores de vários lugares do Brasil, e eu estou falando de 2.000, 3.000 homens nessa cidade de uma vez só, é uma preocupação da administração pública, e eu repito, você não vai encontrar isso em nenhum documento. É uma preocupação que se instale também uma casa de meninas, porque a partir do momento em que esses 2.000, 3.000 homens estão circulando na cidade, as mulheres e as crianças da cidade estão em risco. Se você pegar 1.000 homens que vão estar em bares na sexta-feira ou bebendo em algum lugar, aonde você acha que eles vão procurar mulher? E mesmo fora dessa realidade, tem uma menina que respondeu a um comentário num vídeo meu aqui, uma das meninas do job, contando exatamente isso. Eles chegam lá com roupa da filha, com roupa da sobrinha, com roupa de criança, pedindo para serem chamados de paizinho, de tiozinho. Se hoje, com o serviço que elas fazem, ainda assim 65% dos estupros no Brasil acontecem dentro de casa, contra crianças, contra menores de idade, você imagina se elas não fizessem esse trabalho. Mas como eu disse, essa é uma realidade muito imunda, que você acredita que não existe só porque ela não está dentro da sua bolha. E aqui realmente eu não tinha a mínima ideia, nunca passou pela minha cabeça que isso realmente acontece. Aqui, como ela falou, é uma preocupação de cidades pequenas, que não é uma coisa oficializada, mas não quer dizer que não aconteça. Que de fato, vários e vários municípios, quando vão fazer fábricas, vão abrir lugares de extrativismo, eles pegam muitos homens de várias cidades, e assim, gente. Os caras estão lá, numa cidade pequena, que tudo é barato, eles têm dinheiro, eles não vão ter tanta coisa pra fazer, porque normalmente cidade pequena não tem shopping, não tem cinema, não tem um monte de coisa que as cidades médias e grandes têm. E tudo que eles podem fazer no final de semana é ir pro bar, ficar loucos e querer. Vocês sabem, não preciso ficar falando o nome. E daí, se você não tem um lugar pra eles fazerem isso, eles vão procurar isso na rua. E normalmente cidades de menor porte, cidades de interior, não tem a mesma estrutura de segurança e educacional que as cidades grandes têm. Pelo menos não nesse ponto. Só que aqui ela vai continuar isso.
Eu sempre vi esse trabalho do Job como promíscuo e sujo. Esse vídeo me explodiu a cabeça. Por que que tanta gente ficou apavorada com um recorte social e fácil de encontrar? Um recorte que você encontra em qualquer estudo de impacto ambiental para a instalação de uma grande empresa no interior. Eu acredito Cara, um estudo de impacto ambiental. muito que a educação salva, e o primeiro passo para você poder usar esse recurso é usar mais a lógica do que o moralismo que foi passado para você como um valor. A guilhotina da moralidade, ela pesa apenas sobre o pescoço da mulher. Você é capaz de olhar para um homem que rouba, um homem criminoso, um homem que mata, um homem que faz mal para a mulher, um homem que trai a mulher publicamente, que humilha ela, e daqui a 5 anos você já esqueceu o que ele fez. Agora, uma mulher que está trabalhando com o Job, meu Deus do céu, que imoral. Isso não é culpa sua, isso é culpa da educação que a gente recebe. Pensa comigo. Por que é que você, numa sexta-feira, numa noite gelada, 10, 12 graus, você vê numa esquina uma menina e 2 travestis usando uma roupa curta, batendo o queixo de frio, esperando o cliente encostar ali? Por que que você olha para essa mulher e vê imoralidade nela, mas você não vê imoralidade no cara que está encostando o carro ali? Você realmente acha que ela está ali porque quer? Para a sociedade não interessa se essa mulher é maravilhosa, se ela é incrível, se ela é a melhor pessoa da comunidade, porque a tendência das pessoas é jogar pedra na Geni. É para isso que serve a educação. Humanize as mulheres, as profissionais que você vê nessa situação, porque elas têm um papel social muito maior do que você imagina. Tá, aqui a gente também vai entrar em outro ponto que muitas pessoas têm debatido na internet sobre a romantização das mulheres do job. Falando que as mulheres do job estão sendo romantizadas, que virou moda agora, isso. Só que eu acho que a ideia realmente é outra, é trazer isso à tona para humanizar pessoas e não para romantizar certos atos ou certas profissões. Tanto que eu trouxe aqui esse vídeo para a gente falar um pouco, porque assim, eu já vi esse corte acho que umas 4 vezes e, mano, sempre me irrita esse corte. É um corte da Beta, tal, do canal dela, mas acho que o importante é o que tá embaixo. Desculpa, eu me perdi. Quando é que a gente começou a normalizar a prostituição? Sei lá, mina, talvez há uns 10 mil anos atrás, quando essa profissão ela foi criada e ela nunca deixou de existir ou nunca diminuiu o seu tamanho na sociedade. Porque com essa onda toda agora de as do job, Já vi que vou me irritar no vídeo. Ai, que gostoso como é bom. dica dos job, música dos job. Cara, a gente tá vendo uma normalização absurda de uma coisa que é... Olha, desculpa. Uma coisa, e não é nem passando pano, tá? É uma mãe de família, uma pessoa de família que precisa botar um prato na comida, gente, e ela acaba indo pra esse lado. Tá certo? Não tá certo, mas a gente tem que colocar a mãozinha na cabeça e ter um senso social de que nem tudo acontece do jeito que a gente... Eu tô falando essas coisas porque hoje em dia tá tão normal que tem perfis aqui no TikTok de ai, arrume-se comigo pra um job. Amor, amor. A gente precisa entender que a internet, né, essas coisas que a gente vê no TikTok tem uma influência muito grande pra essa nova geração. Essa nova geração é uma geração de menores de idade. Estão aprendendo aqui no TikTok que a melhor forma de ganhar dinheiro e ter sucesso é sendo do job, vendendo o corpo. Vocês têm noção disso? Ok, eu acho que ela tem algum ponto aqui de essa questão de influenciar menores de idade, mas é aquilo, né? Por que os menores de idade estão no TikTok sem supervisão e por que é que esse tipo de conteúdo tem chegado para menores de idade? A gente tem que responsabilizar, às vezes, quem? As plataformas, sim, galera. E outra coisa, eu nem acho que o que mais está se popularizando hoje são as pessoas do job, não. Eu acho que o que mais está se popularizando hoje é a galera do OnlyFans. E é aquela história, né? Tanta gente se humilha pra ganhar quase nada, às vezes, ir pra esse lugar, né? Acaba dando muito dinheiro e a pessoa acaba realmente sendo seduzida por essa história. Meu, aqui a gente vai entrar num ponto muito espinhoso que eu odeio quando alguém tenta colocar esse moralismo em cima de pessoas que, mano, você não tem nada a ver com a vida delas. E eu acho que aqui já entra onde a gente vai começar bastante a discussão desse vídeo, porque ela vai ser um pouco longa. Esse vídeo vai render, então se prepara, bora lá, pega sua pipoca. E tá todo mundo discutindo sobre as minas do job, como se as minas do job elas fossem o problema. Quando na verdade não é o problema. É que esse problema da mudança da discussão no ponto errado da questão é o que acontece com 99% de todas as tretas, discussões, debates, enfim, não só na internet, mas no próprio mundo real e físico. Elas são apenas uma consequência, de fato, de outros problemas. Ah, a gente tem que colocar a mão na consciência porque a mulher precisa, tal.
Mas, gente, será que todo mundo que tá ali realmente precisa? Ah, vai influenciar a menor de idade. De verdade? Tanta gente faz coisa tão pior. Muito pior mesmo de influência. Teve um garoto que ele pegou uma borboleta recentemente, amassou ela e colocou pra dentro do corpo. O menino morreu. Foi de base. E isso é muito pior do que, ai, você arrume comigo para ir ao job. Cara, uma coisa é você as crianças verem algo desse tipo como entretenimento. Outra coisa é influenciar as crianças a fazerem coisas que podem ser danosas para elas, sabe? Não é muito legal. Obviamente, existe uma repulsa moral sobre essa profissão. Só que essa profissão sempre existiu, sempre foi normalizada. É que nós passamos por um momento de muita moralidade em que as pessoas negaram a existência dela. E a internet, ela não só deu voz para todo mundo, basicamente, mas ela também mostra para o mundo inteiro, para toda a sociedade, tudo o que acontece na sociedade. Então não fica mais aquele negócio, ah, eu ouvi falar que aconteceu. Não, a gente agora sabe que acontece, a gente vê que acontece. Porque as pessoas falam, porque as pessoas gravam, porque hoje em dia é muito fácil ter acesso a muito rastreio de tudo. Nós estamos falando, gente, de um mercado que é um dos maiores do mundo. Ah, e quem financia esse mercado? Quem que você acha que financia esse mercado? Com certeza não são as crianças, né? Não é o adolescente que tá na escola com o TikTok aberto, né? E se as mulheres estão ali, é porque alguém está financiando aquilo. E ainda tem o ponto que a Beta falou, tem muita gente que vende o próprio corpo por nada. E aqui eu não estou falando do job, eu estou falando de trabalhar como um trabalhador normal. Sabe, você acha que quando um pedreiro tá lá, ele tá fazendo o quê? Ele está literalmente, né? É o corpo dele que tá ali. Durante um horário enorme. Com um esforço, às vezes, até maior. Às vezes não, acho que na maioria das vezes é um esforço maior do que as do job fazem. E eu não vejo ninguém criticando. Ninguém querendo, ai, mas é porque não tem. Mano, tá usando o próprio corpo do mesmo jeito. Esse negócio de que, ai, é P só isso. Gente, todo mundo faz isso. Todo mundo é do job em um certo nível, porque você tá vendendo seu tempo, sabe? É o seu físico que tá ali. É a sua mente, é tudo. Se todos os trabalhos eles fossem mentais, ok, eu acho que a discussão poderia ser mais válida. Mas não são. 70% de todo o trabalho mundial é braçal ainda. E você acha que o trabalho é braçal o quê? A diferença é que ninguém moraliza. Mas esse tipo de trabalho do job, todo mundo moraliza. E não faz sentido. Não faz sentido. Ai, mas eu não faria. Tudo bem. Será que se você estivesse passando fome, você não faria? Porque é muito fácil chegar agora e falar se você não tá passando fome, sabe? Todo mundo que não tá passando por necessidade adora dar pitaco na vida dos outros que estão. Mas alguém que realmente tá passando necessidade, não é você, né, querida? E vai piorar, gente, vai piorar. Calma que vai piorar. Essa daqui é a Nath comenta, né, sobre como as meninas do job podem estar salvando, né, crianças. A mulher falava que as meninas do job protegem as outras mulheres. No discurso dela, ela falava que quando surgia uma empresa, né, com muitos homens, uma cidade do interior, logo eles construíam um bar e também um para que as mulheres dessa cidade não sofram tanto assédio ou abusos por conta desses homens que vão chegar e trabalhar nessa cidade. E aí eu vou trazer alguns pontos para você refletir, porque esse discurso, apesar de bonito, né, apesar de ter uma intenção boa de proteger as meninas do job e de valorizar elas, não está tão correto. De acordo com o que se entende, a pedofilia, né, que é uma parafilia, é o homem que sente atração por crianças. Então, por mais que em uma hora ou outra ele contrate meninas do job, ele ainda vai ter esse desejo por crianças. Então, por mais que... Cara, aqui eu já vou começar porque isso aqui é minha área, tá? Minha área não, porque eu não trabalho com isso, mas isso aqui vem da psicologia.
eu acho que é muito legal a gente separar duas coisas que a população em geral não entende sobre esse assunto da P. Primeiro, que essa parafilia, ela é, como o próprio Job diz, ela é uma... Você pode falar que é transtorno ou característica, mas é uma coisa psicológica. Não necessariamente significa que isso está ligado com ato. Uma das coisas que a gente mais aprende na psicologia, principalmente sobre parafilias, né, é que as pessoas confundem o ato criminoso com essa questão mental, vamos colocar assim. E isso é muito perigoso. Porque quando nós vamos ver dados, na faculdade, isso foi muito debatido assim na minha aula de parafilias, que era a grande maioria dos homens que são de fato, eles nunca, jamais encostariam numa criança. Sabe por quê? Porque ter esse tipo de parafilia, normalmente, não gera incentivo. Gera uma carga tão grande no homem, não só no homem, na mulher também, tá, galera? Que normalmente a gente leva mais isso pro lado masculino. Mas ele gera um sofrimento tão grande que a grande maioria vai parar em psiquiatras e psicólogos para tentar se livrar disso. E daí quando você vai ver por quem é feito, tipo, 99% dos casos de que acontece esse ato imundo não são pessoas com essa parafilia. São apenas pessoas, homens normalmente, que são ensinados culturalmente que aquilo é o certo, que não tem problema. Mano, esse discurso que ela deu é um discurso muito perigoso, porque ela associa o ato com um transtorno que normalmente não se transforma no ato. Na grande maioria das vezes, quem faz isso não tem essa parafilia. São pessoas, homens, na maior parte das vezes, que simplesmente fazem porque são incentivados pela sociedade. Ai, é a novinha. Ai, é porque é mais bonita jovem. Ai, é porque mulher mais velha não presta, porque já passou da idade. Não tem nada a ver com a parafilia. Isso daqui é um serviço que ela tá fazendo, e por isso que eu fiquei tão obcecado vendo isso hoje, porque, nossa, é tantas camadas de hostil que as pessoas estão colocando, que elas tentam justificar os seus preconceitos, que até uma coisa dessa errada e que deveria, de fato, ser até criminosa uma fala dessa, porque é uma desinformação, é uma fake news, e as pessoas estão usando isso para colocar sua moralidade. Sabe? Elas não estão ligando para as meninas do job, se elas estão ali porque querem ou não, elas não estão ligando para as crianças, elas não estão ligando nem para os homens que fazem isso, elas só querem um jeito de tornar essa discussão, em vez de tratar o problema, que é a sociedade é extremamente, culturalmente machista, e quando eu digo machista é no sentido de mulher velha não tem valor. Mulher já não tem um valor lá grande na nossa sociedade, a gente sabe, mas mulher velha não tem valor nem para isso. Nem para virar objeto. E não são as pessoas que têm parafilia que fazem isso. São homens normais, sem nenhum transtorno psicológico. Mano, é a coisa mais básica que você aprende quando você vai estudar sobre parafilias psicológicas. É o mais básico. E daí vem uma mina dessa que não sabe o que tá falando, fala bosta no meio, e daí, tipo, quer dar uma de ai, tô lacrando. Ai, porque estão tentando romantizar e proteger. Olha a merda que você tá falando. Desculpa, mas isso me irritou muito. Vamos continuar que ainda tem mais. Vamos continuar que mano, hoje a situação vai cair bastante. Hoje vai por terra. Nossa, hoje eu vou ser cancelado na internet, mas, mano, não dá pra ficar lendo e ouvindo essa bosta sem falar nada. Mais que ele faça, né, e contrate esses serviços, ainda assim, em outro momento, ele vai poder e vai estar abusando, poder entre aspas, porque não pode. Mas eu tô falando de acordo com o que consta lá, para ser classificado como pedo, ele vai ter que abusar, né? É por isso que eu sou contra a inclusão absoluta. Não tem nada disso falando nem no DSM, nem no CID.
Só diz sobre ter desejos intrínsecos de eventos privados. E caso você não saiba, evento privado é o que se passa na sua cabeça e no seu coração. Não tem nada a ver com cometer um ato. Não tem nada. Nenhum lugar diz que precisa acontecer esse ato para ser classificado. Na verdade, é ao contrário. Você só é classificado nisso quando você tem essas características privadas e, caso aconteça, você já tem esse diagnóstico, tá? E ainda assim, não é tão fácil de diagnosticar, tá bom, galera? Não é. Porque em muitos lugares é tão apoiado pela sociedade isso, é tão normalizado isso na sociedade, que as pessoas, mano, é meio difícil saber se aquilo é realmente uma parafilia ou somente algo que foi ensinado pra pessoa e ela acha que aquilo é normal. Gente, não é difícil. Vocês vão pegar 30, 40, 50 anos atrás, era muito comum. Você vai pegar na Índia. Gente, a Índia tem... hoje em dia eu imagino que já deve ter mudado bastante. Mas você pega até 100 anos atrás na Índia, isso era a regra da sociedade, sabe? Então todo mundo que era, sabe, todos os homens da Índia são... Não. A grande maioria não era. Não tinha essa parafilia. Mas era cultura. Era como a sociedade fazia. Cara, eu tô me irritando muito com essa mina. De alguma criança. E então, apesar de existir essas mulheres, essas parafilias continuam existindo. Um cara que é estúpido, que tem essa questão de gostar da violência e gostar de fazer algo forçadamente, ao contratar uma mulher do job, esse desejo dele também não vai estar sendo cessado. Por mais que ele contrate e peça para ela simular a situação, ainda assim ele vai, em outro momento, assediar e buscar, né, de abuso, uma mulher na rua ou na própria família. Centro de pesquisa tirei do meu rego. Da onde que ela tirou que isso acontece? Gente, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, nenhum dado. O que eu sei é que casais, ou homens, no caso, mas os casais também tem bastante isso, que realizam fetiches consensuais, tendem a durar muito mais e terem um nível muito menor de traição. E eu não tô brincando. Vocês podem procurar isso. É muito real. Casais que tendem a fazer fetiches e, tipo, consensuais de várias coisas que eles gostam, tendem a ter muito menos traição e eles serem mais longevos. Cara, de onde é que ela tá tirando isso? Eu juro, ela tá simplesmente tirando do rego dela. E é isso, ponto. Sabe? CPTK. E para comprovar o ponto que eu tô trazendo, eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muitos pontos de prostituição. Vamos lá. Todos os estabelecimentos funcionam em sobrados ou pequenos prédios antigos, os quais a freguesia se esgueira pelas escadas de andar, ok. Promocionais da Rua Carioca, tal, ok. Espalhados ali em torno da cidade. São muitos. Então, de acordo com essa teoria de que as mulheres do job protegeriam as outras mulheres de sofrer algum tipo de violência sexual, entende? Então, seguindo essa teoria, os índices de violência do centro do Rio de Janeiro deveriam estar, tipo, bem nulos, né? Mínimos. Mas não é isso que acontece, porque os homens ainda estão na rua. Tá, vamos lá. Vamos... mano, tá simplificando demais, tá me irritando muito. O fato de... Mano, vamos lá, você está comparando o Rio de Janeiro, que é basicamente, né, uma anarquia ANCAP. É basicamente um estado ANCAP, o Rio de Janeiro. Principalmente a cidade do Rio de Janeiro. É um território ANCAP. Ali, não tem estado basicamente quase. Cheio de facções. Mano, um monte de coisa errada. E é uma cidade grande. Não, a gente não tá falando de uma cidade, a gente tá falando de uma cidade grande. Você está comparando isso com tudo que acontece. Gente, no Rio de Janeiro as pessoas, deixa, eu não vou nem entrar nessa questão, mas você tá comparando uma cidade desse porte, com todos esses problemas, com uma cidade do interior, que normalmente são cidades minúsculas, gente, tipo 10, 20 mil habitantes, e tá querendo comparar uma coisa com a outra?
Não, assim, é um rebolado, é uma dança tão. Vai tentando e tentando fazendo essa dança, sabe? Pra tentar justificar a sua visão moralista, sabe? Ai, tá me irritando muito esse vídeo. Não, mas eu vou terminar, a gente vai fazer essa pauta, porque eu acho muito importante. Não dá pra deixar passar. E não é que, em nenhum momento, foi afirmado que ter isso numa cidade, ter nessas mulheres do job, iria eliminar, tá? E eu posso te garantir que São Paulo também tem muito. Mas os nossos problemas são muito menores do que aí. Principalmente nesse ponto. Então, assim, você tá querendo colocar uma consequência pra tapar um buraco de um problema e tá querendo dizer que esse buraco, que esse tapar buraco é só uma mentira. E assim, não resolve o problema. Eu acho que isso é meio óbvio. Não preciso falar que isso não resolve o problema, porque isso é um tapa-buraco do problema real. Mas você querer falar que não tem algum efeito, porra, assim, desculpa, essa menina tá querendo ser mais inteligente do que as empresas que gastam bilhões. Você já viu empresa que gasta bilhão se dá mal? Eu nunca vi, mas ela tá certa. Continuam com suas parafilias e com esses desejos que vão de encontro a algo forçado, que contratando o serviço de uma do job, esses desejos não cessam. E aqui eu trago dados sobre... Ai, gente, tem tanto estudo falando que quando você normaliza fetiches consensuais, mano, principalmente em parafilias, as pessoas se tornam menos criminosas. Ai, mas é tão foda isso. Cara. Vamos lá. Ok. índices de violência contra a mulher, que existem e são grandes no Rio de Janeiro, apesar de existir muitos lugares de prostituição. E ainda assim, 90% das mulheres que trabalham com isso já sofreram algum tipo de violência sexual. De fato, acho que isso daí não tem nem o que contestar. Entende? Elas ainda são mulheres, elas ainda são pessoas. Entende aonde que eu quero chegar? Dizer que elas estão ali para proteger as outras mulheres acaba ignorando o fato de que elas são mulheres e que elas também precisam de proteção. E elas estão à margem do Estado e continuam sofrendo violências sexuais. E para comprovar essa teoria que a moça levantou, pegue então os locais que têm o maior número de casas de prostituição e olha... Gente, juro, ela tá tentando pegar todas as situações do mundo e querendo comparar com um recorte muito específico. A mulher não... Essa aqui, ó, a primeira mulher, vai. A Juliana, que é a Jaqueline, perdão. A Jaqueline não disse em nenhum momento que isso funciona para todos os lugares. Ela não disse que isso resolve o problema. Ela não disse porra nenhuma do que essa menina tá tentando justificar. O que ela disse? Em que um certo estado, de um certo recorte, de um certo tipo de cidade, com um certo tipo de investimento, em um momento inicial, isso funciona, ou tem pelo menos uma funcionalidade parcial, tá? Ela tá literalmente distorcendo não só o que foi dito, mas também querendo colocar e comparar isso com o que não tem nada a ver. E assim, elas continuam sendo mulheres. Ninguém disse que em nenhum momento foi dito que essas mulheres não sofrem violência. Em nenhum momento. Na verdade, o que foi dito é basicamente o contrário, é que essas mulheres sofrem violência para diminuir a violência que as outras mulheres sofreriam. O que não é louvável, na minha opinião, acho que ninguém deveria sofrer isso. Mas ela tá distorcendo completamente essa pauta. O número das violências, né, contra mulheres e crianças. Você vai ver que não tem um dado, não tem um índice que mostra que os lugares que tem, né, a violência contra a mulher não é menor. A violência sexual... Qual que foi a primeira coisa que a Jaqueline lá falou? Que não é documentado isso. Certos índices não existem porque existe um motivo, um interesse por trás. Ai, gente. Não é menor. E a gente percebe que, apesar de existirem locais de prende esses homens, a demanda do abuso, né? Porque vamos falar assim, essa demanda, essa violência continua existindo. E existe também com essas meninas que são trabalhadoras. Entende?
Ai, gente, eu me irritei muito com essa mina, assim, desculpa. Essa mina aqui. Olha, eu sei que eu deveria falar só do argumento, mas parece até que foi má fé mesmo. Jogou coisa de psicologia que não entende, de transtorno que não entende, sabe? Jogou parte jurídica que não entende. Jogou, tentou, mano, mudar o que foi dito, comparar com aquilo que não tem como comparar. Não te odeio, Mina, não estou indo contra você. Mas seus argumentos foram muito ruins, foram todos umas bostas os argumentos, de verdade. Sério. Se você não sabe do que você tá falando, não fala. Nossa, não fala. Mas vamos lá, galera. Essa daqui é outra também que falou sobre. Essa daqui eu vou tirar porque é só resumo, mas ainda tem essa parte aqui da romantização do job, com um olhar de psicólogo. Daí a gente vai ter uma conversa entre eu e ela aqui. Salvando outras mulheres e crianças. Tem um vídeo sobre um tema muito difícil de conversar. Isso que é o foda desse tema, é que é muito difícil de conversar, porque todo mundo quer dar opinião. Muitas pessoas, que nem a outra querida, não sabe nem do que tá falando, mas tá opinando, sabe? Até distorcendo o que foi dito antes. E é muito moralizada essa questão, muito moralizada essa questão. E assim, tá todo mundo querendo discutir a consequência do problema, mas o problema real, ninguém tá nem aí. Não vi um vídeo de alguém tentando falar sobre a raiz do problema mesmo. Só estão querendo. Não, estão querendo achar um culpado e a mulher é o mais fácil pra eles culparem. Rolando aí na internet. É difícil de conversar sobre o assunto porque é muito delicado. No vídeo a moça tá falando sobre a importância, basicamente, das moças do job numa cidade. Ela traz vários pontos e um deles é que numa cidade pequena, quando chega uma grande empresa, automaticamente chegam muitos homens para trabalhar. Se não houver GPs nessa cidade onde chegou essa grande empresa e... Nossa, moça, você é antiga, hein? Falar GP. Nossa, eu falava GP antigamente. Quantos anos você tem? muitos homens para trabalhar, as mulheres e as crianças da cidade podem estar correndo perigo. E é muito delicado formar uma opinião sobre isso, porque se trata de três coisas muito delicadas. Exato. Uma das coisas que fortalece a opinião dela a respeito disso é o fato de ela conhecer mulheres que trabalham na vida e essas mulheres já terem relatado para ela que homens de grandes empresas assim já levaram peças de roupa das crianças da família deles, sobrinhas ou até de filha, para no momento do atendimento delas com eles, elas chamarem eles de titio, de papaizinho. Essa parte é a parte do vídeo que eu fiquei com muito nojo, mas que foi muito séria. Porque muitas vezes a gente ignora, mas a P é muito real. Daqui a pouco Maio Laranja já tá aí de novo, a gente lembra um mês do ano e depois a gente esquece de novo. Mas eu ainda não tenho uma opinião completamente formada sobre o assunto, apesar de essa moça do vídeo trazer muitos pontos bons, muitos pontos válidos, muitos pontos muito sérios. Eu acho que chega numa situação em que não tem o que é melhor, ou na verdade não tem o que é certo ou errado. É uma coisa ruim para cobrir outra pior, para evitar outra pior. Nossa. Moça, já virei o teu fã. Olha, é Isabelinha, tá? Mano, já virei fã dessa mina. Não falou bosta. Mano, a opinião. Ela, na verdade, ela nem tá transmitindo uma opinião de fato. Mas eu concordo 100% com a opinião não transmitida dela, que é uma coisa pior pra tentar tampar o buraco de outra coisa pior. É basicamente um tapa-buraco de um problema. E a gente tá meio que, né, tentando culpabilizar as consequências e não da onde saiu o problema. Isso é muito triste. As meninas do job sofrendo para outras mulheres e crianças da cidade onde elas trabalham não sofrerem. É difícil, tá vendo, formar uma opinião. Mas e você, o que você pensa? Gente, isso é uma coisa meio... Não é que é meio pesada, é completamente pesada. Mas é como tá acontecendo, pelo que todo mundo que já foi ver sobre isso fala que acontece. Você meio que desgraça algumas mulheres para tentar evitar que outras sejam desgraçadas. Nossa, gente, é um tema que pesou bastante, mas eu vou sair um pouco disso. E eu quero terminar com esse vídeo aqui, porque
Eu acho que a gente precisa falar sobre esse termo que o pessoal tá usando de romantização. Romantização do job. É um assunto que tá muito em alta e eu confesso pra vocês que eu preciso fazer um desabafo. Pensei muito em como eu ia trazer esse vídeo, mas resolvi trazer ele sem roteiro mesmo. Eu acho que vocês não entendem o que romantização significa. Romantizar é descrever algo de uma forma fantasiosa, desconectada da realidade. E o que eu vejo é que vocês não admitem uma outra versão que não seja a puta coitadinha, traumatizada, arrependida, querendo sair do trabalho. Que inclusive a gente tem que chamar de job nas redes sociais para não ser gongada pelas plataformas, porque as pessoas não querem a nossa presença. Caramba! Caramba, esse lacre, esse fecho, esse fecho cis, mano, foi ótimo. Muito bom esse lacre cis, viu? Olha, gente, muito bom. Eu não tinha visto ainda. Eu queria ver antes, mas eu falei, não, vou ver aqui junto. Muito bom, galera. Juro pra vocês. É exatamente isso. Romantizar é você fantasiar algo. Ninguém tá fantasiando garota do job. Todo mundo sabe como é que funciona. E como é que algo é romantizado se nem o nome real você pode falar? Porque é que a gente não pode falar o nome real. A gente tem que falar que elas são do job. E o que eu vejo é justamente isso, quando as pessoas estão fazendo toda essa hype em torno de romantização da prostituição, não é porque elas estão preocupadas de fato com o nosso bem-estar, é porque elas estão incomodadas com a nossa presença ali. Aqui eu concordo. É o que eu tinha falado no começo do vídeo. A internet, ela não só deu voz, mas ela também fez a gente ver coisas que sempre aconteceram. E isso pode incomodar muitas pessoas que foram criadas dentro de uma bolha da qual elas nunca jamais acharam que elas teriam que entrar em contato com outras realidades, com outras vidas, com outros meios de viver. Seja esse meio você tendo escolhido ou colocado ali. Digo pra vocês, eu sou psicóloga clínica, eu atendo trabalhadores sexuais há 1 ano, já atendi mais de 30 pessoas nesse ano que eu trabalho. E são histórias muito diferentes, são histórias muito complexas, são histórias que têm nuances, que têm camadas. Existem muitas pessoas que sim, querem sair do trabalho, que não gostam, que estão ali pelo retorno financeiro, mas existem pessoas que realmente gostam daquilo, que veem propósito naquilo. Existem pessoas que saíram de contextos abusivos, familiares ou conjugais por conta do trabalho. Então, existem muito mais camadas do que isso que vocês estão admitindo. Pô, eu sou psicóloga. Os meus colegas psicólogos vêm aqui nessas redes sociais falar da rotina deles, falar muitas vezes que trabalham por sessões para receber R$20, R$30. Tenho cliente de R$30, galera, sessão. Eu tenho. O que ela tá falando é bem real. Se quiserem um dia eu posso falar sobre como que precarizaram tanto a área da saúde a ponto de que um psicólogo, mano, a grande maioria tá ganhando menos que um caixa de supermercado. Depois de estudar 5 anos para isso, o que, gente, é menos do que a grande maioria dos programas, sejam eles no presencial quanto no virtual. Mas ninguém tá aqui acusando os psicólogos de romantizarem a psicologia. Exato. E, gente, é uma forma. É que a gente fala que precarização é destruir o trabalho. Mas é uma forma de ser do job. Porque assim, você fala, não dá dignidade. Desculpa. Tenho vizinhos aqui que provavelmente são, pelo que eu sei, e que tem muito mais dignidade do que eu. Que provavelmente tem muito mais dignidade do que boa parte das pessoas que criticam e que ficam moralizando. Porque ter dignidade pra mim é você ter o que comer, ter uma casa, sabe, ter tempo livre, ter autonomia financeira, poder ir na academia, sabe, poder viajar, ir no cinema. Poder ter aquele item eletrônico que você tanto gosta. Poder ter uma experiência gostosa no restaurante. Isso é ter dignidade. Agora, se pra vocês, dignidade é só não ser assim, não usar o seu corpo para esse fim específico, daí eu acho que a questão não é dignidade, né? A questão é simplesmente seu preconceito e moralismo. E daqui é nos 2 pontos, independente se a pessoa é obrigada ou não. Se ela está conseguindo ter tudo isso que eu falei, ela já tem mais dignidade, mesmo sendo obrigada a estar ali, do que, sei lá, 70% da população brasileira.
Quando uma psicóloga vem aqui vender o curso de marketing dela, que você vai ganhar 10 mil reais por mês e não sei o que, parará, ninguém tá acusando ela de romantizar a psicologia e dizer que isso é uma realidade que ninguém vai atingir. Isso é verdade. Isso é uma romantização da psicologia, tá? Falar que você vai ganhar 10, 15, 50 mil por mês. É o que eu já falo, pra mim isso é charlatanismo puro, porque 1% vai conseguir, assim. Mas isso é uma romantização, porque não é a realidade. É que nem você pegar e falar, não, você consegue virar bilionário. Gente, quantas pessoas no mundo tentam ser ricas? Quantas realmente conseguem? Quantas pessoas não se esforçam a vida inteira pra ser rico e nunca conseguem? É a maioria, 99,9%. E daí chegou o guru da internet, né, o EconoCoach, falar que não, se você se esforçar, que tudo depende de você, você vai chegar lá e virar o Elon Musk, o Jeff Bezos. Nem eles viraram esses caras. Isso é romantizar. É fantasiar o que não existe. O que, claro, gente, eu não tô defendendo as pessoas que fazem isso, porque em qualquer lado, veja, tanto no trabalho sexual, quanto na psicologia, quanto qualquer pessoa que promete dinheiro fácil e rápido e milagroso, isso é antiético, mas não é por conta do trabalho sexual. Então me incomoda muito ver as pessoas aqui falando dos nossos traumas pra vida toda, tirando suposições acerca da nossa tristeza, da nossa infelicidade no nosso trabalho. Se vocês querem nos ajudar, bora apoiar a regulamentação da atividade, bora apoiar a regulamentação das plataformas. Isso sim vai nos ajudar de verdade. Essa daqui, gente, Clínica Ming. Nunca vi, mas sigam ela, pra vocês verem. Gostei muito desse vídeo. Vou só tirar aqui antes de continuar. Mas é verdade. Eu concordo 100% com tudo que ela disse. E eu acho que deveria sim ser regularizado. Eu acho que as pessoas elas não entendem que regularizar, né, regulamentar as redes passa muito mais do que só sobre a ideia da liberdade, bem entre aspas, de expressão. Ela passa por uma... Tô travando, né? Deve estar superaquecendo já. A gente tá 35 graus aqui. Regulamentar as redes sociais, ela passa por um forte movimento de conseguir impedir que as plataformas prejudiquem trabalhos, né? Eu vou dar um exemplo. Na psicologia, nós temos regras, né? Nós temos o código de ética, que todo mundo que trabalha com psicologia tem que seguir, mesmo que você não seja psicólogo. Ah, eu tenho um site que oferta psicólogos, mas eu não sou. Você tem que seguir esse código de ética. Senão você não pode ofertar. E eles, gente, juro, tem site oferecendo terapia R$8. R$8. Gente, se eu pegar literalmente, a minha bicicleta e sair entregando eu ia falar Uber Eats, mas não tem mais, né? E sair entregando o iFood, eu ganho mais que R$8 por hora. Sem precisar saber porra nenhuma. A não ser saber usar o Google Maps. E tá precarizado. Por quê? Porque é falta de regulamentação das redes. E quando a gente diz redes, a gente não tá só falando do TikTok, do YouTube, das plataformas da Meta. A gente tá falando de todas, inclusive aquelas que são plataformas que a gente não acha que são plataformas, como iFood, Psicologia Viva, tudo, gente. Tudo, Uber, são plataformas. Se a gente parar de ficar tentando ocupar os indivíduos, que são as consequências, e começar vamos olhar para o problema, que é regulamentar quem está causando esse problema para que ele não cause ou diminui, aí sim a gente pode começar a, talvez, entrar no assunto, de falar com as pessoas que estão sendo as consequências das ações tomadas por empresas mesmo. Eu não sei o que vocês acham, eu entendo que o conceito de heroísmo é você sim se colocar como barreira para proteger os outros. E nesse caso, em muitos lugares é muito normal, pelo que eu já entendi, as mulheres do jobbing elas serem heroínas para protegerem outras mulheres e crianças. Mas isso não significa que todo herói é valorizado, porque elas não são. Mesmo que a gente respeite, elas não são valorizadas. Mas o que você acha? Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque eu tô começando a passar mal de calor. Preciso apagar todas as luzes aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu achei necessário colocar um desse no canal. Então, é com esse tema muito espinhoso que eu finalizo por aqui.